Boa noite a todos. Aula 14 do curso de Medicina Espiritual, Plexo Gástrico, parte 2. Doutora, a gente tem 26 perguntas. Para iniciar, vou pedir para nossa irmã Livaneide fazer a sua pergunta do número 1. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A minha pergunta primeira, qual a função do plexo gástrico? A função do plexo gástrico é interessante a gente colocar bem isso, né? Ele tem sua importância na digestão, a importância principal, e a gente sabe que no processo obsessivo sobre o plexo gástrico, você pode ter anorexia, você pode ter várias doenças também provocadas por contaminações ectoplasmáticas, como queda imunológica do plexo gástrico, levando você também a capilose, a úlceras hemorrágica. Então, existem vários processos que podem acontecer no gástrico. Então, o que a gente diz, a emoção sobre o gástrico também é muito perigosa, né? E nesse estado emocional, o que vai ocorrer são energias, muitas vezes, de ódio que vai para o gástrico, que vai se transformar em células cancerígenas. Então, existe muita coisa boa, mas muita coisa muito delicada no gástrico. Obrigada, doutora Cristina. Sim. Doutora, a nossa irmã Elcimara e Maria Clara está pedindo para entrar na aula. Pode entrar. Na sequência, a nossa irmã Ana Beatriz, a sua pergunta do número 1, por gentileza. Eu acho que ela está aqui. Tá aí, Ana Beatriz? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Eu tinha escutado outro nome. Minha pergunta é, como se dá a contaminação do plexo gástrico ectoplasmático? A minha primeira pergunta. Olha, a contaminação ectoplasmática, ela causa um mau hálito enorme, viu? Porque esse ectoplasma, ele apodrece dentro do estômago. E não é nada bom a sensação da pessoa, né? Então, nesses casos aí, eu vou ver que o ectoplasma, eu vou indicar o algodão para colocar em cima do plexo, para melhorar essa condição. E também eu posso encaminhar você para nutricionista, viu? Porque os espíritos não trabalham só. Eles também precisam dos profissionais terrestres para passar uma dieta, para que você não tenha uma dieta muito ácida e venha prejudicar toda essa questão gástrica, viu? Certo, obrigada. A minha segunda pergunta é, como ocorre a vampirização do plexo gástrico? Olha, os portadores de compulsões alimentares têm uma grande ligação com o processo de vampirização. As pessoas que ingeram bebida alcoólica, a maioria, seja eu só bebo uma vez por semana, eu só bebo socialmente, bebeu, esse plexo gástrico vai ter vampirização. E essa vampirização é muito grave, e se essa contaminação passar para o intestino, vai complicar essas pessoas. E a gente vai ter que entender que na vampirização existe a sucção e ao mesmo tempo existe a emissão de toxina do espírito, que é lançada no plexo gástrico. Né? Então essa pessoa vai ter perda de peso, viu? E essa perda de peso ela é muito acelerada, e eu já vi casos aqui de pessoas ficarem até catavéricas, né? A forma delas. E quando a gente vai observar, foram pessoas que bebiam. E aí houve o processo de vampirização gástrica. Certo, muito obrigada, doutor. Assim seja. Doutora, a senhora Michele do Crato está pedindo para entrar. Pode entrar também. Quem entrou cedo fui eu hoje.
Na sequência, a senhora Dilma, a sua pergunta 1 e a de número 2 também, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Dilma. Na palestra que a senhora proferiu, né, falava sobre a questão da cirurgia bariátrica em pessoas que não fez o tratamento para diminuir o plexo e também não fez o tratamento psicológico. E que isso pode desenvolver depressão após a cirurgia. Aí, além de outros problemas também que a pessoa pode ter, né, que são as condições mórbidas, como diabetes, aparelho circulatório. Mas a senhora falou que tinham problemas familiares que não estavam resolvidos nessas pessoas que são obesas. Eu gostaria de saber que problemas eram esses, problemas familiares eram esses, para além dos tratamentos. Olha, o maior problema familiar é a falta de apoio naquilo que a pessoa obesa ela vai realizar, né? Então, muitas famílias não apoiam. Por isso que o fator psicológico ele é determinante para a cirurgia dar certo, né? O cirurgião vai fazer a parte dele, mas o que acontece muitas vezes em casa é o desprezo àquela pessoa, os maus tratos àquela pessoa, e ela vai cair na ânsia alimentar de novo. E tem alguns que depois de 60 dias de cirurgia, eles não suportam, eles vão se alimentar, passam mal e são internados. Então eu acho que a família deve apoiar sim o obeso, tem que ter apoio. Esse apoio é um incentivo para que ele tenha uma vida melhor. Mas sem apoio da família é muito difícil. Tudo se torna difícil quando a família vira as costas. Então, os maiores casos, os maiores problemas que eu tenho nos hospitais, dos pacientes que procuram, não é o obsessor vivo, não é o obsessor morto, é vivo. E o obsessor está dentro de casa, viu? Não está na praça, nem está muito menos ali perto de você. O obsessor é vivo. E o obsessor se chama família, viu? Não é fácil, não. Verdade. A outra pergunta, doutora, atualmente há muita busca em relação à melhoria do corpo físico, a prevenir envelhecimento, a manter a saúde, né? E a gente tem vários acessos a vários suplementos alimentares, que são ricos em proteínas, coenzimas, minerais. Queria saber se esses suplementos eles podem provocar alguma alteração, algum problema digestivo, ou se o consumo pode ser realizado sem comprometimento do plexo gástrico. Existe suprimento para paciência? Se tiver, vou mandar a Maria Cláudia comprar 1000 latas para trazer para cá. Olha, cuidar do corpo e do espírito, como está dizendo no Evangelho, é essencial. Mas ele fala cuidar do corpo e do espírito, não é cuidar só do corpo. O grande problema de suprimento alimentar é que é uma alimentação introduzida onde a genética de vocês não foram preparadas para isso. Isso vai trazer alguns problemas? Vai trazer alguns problemas sim, tá entendendo? Olha, não adianta eu ser vegana e ser estressada, eu vou ter câncer. Não vai adiantar. Então vamos cuidar do espírito e do corpo ao mesmo tempo. Eu estou aqui, pessoas idosas aqui, que estavam na academia pegando 60 quilos, estava com a coluna torta. Eu disse, olha o que tu ganhou. Tá aí vendo? Tá com a coluna torta. Mas, doutora, era para adquirir musculação. Peraí, diz uma coisa. Teus ossos aguentam pegar 60 quilos. Você chegando perto dos 50, dos 60, você não aguenta, não. Você tem que procurar uma coisa mais leve, uma caminhada, uma hidroginástica, tá entendendo? Um exercício físico sem peso. Eu concordo. Mas eu vou dizer, as vovozinhas querem ser novinha. Aí complica. Como é que vai ser um negócio desse? Aí chega aqui tudo cheio de dor. Tu é de onde mesmo? Sou da academia. É mesmo, né? Tá certo. Isso aí vai lhe prejudicar. Tá entendendo? O que você tem que procurar é um exercício de acordo com a sua idade. Não vá forçar. Porque se você levar uma carga eletromagnética numa coluna e você vai para uma academia pegar 60 quilos, pode ter certeza que você pode perder os movimentos das pernas imediatamente. Então é preciso que as pessoas vejam. Se for uma pessoa nova, 20 anos, né? Até 25 anos por aí, 30, essa pessoa aguenta a academia. Mas você chegou
Não nos 40. Olha, cuidado, que a academia aqui é enfermaria. Tem que tomar cuidado. Porque se for para a enfermaria, não volta mais. E as pessoas querem tomar anabolizantes, que é altamente prejudicial. Está entendendo? Não, é para adquirir massa muscular. Tem uns tomando até medicação para cavalo, pelo amor de Deus. Aí isso vai dar nódulo no fígado, na tireoide, entendeu? Os rins vai embora. Então, eu sou a favor de cuidar do corpo e do espírito. Mas cuidar só do corpo, eu acho que aí é um processo muito grave para a saúde futura. Obrigada. Na sequência, a senhora Maria Clara. Estão conseguindo me ouvir? Então, Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Cristina. boa noite, Maria Clara. A senhora fala que o alimento cru prejudica o plexo gástrico. O que falar da cultura oriental, se parte de sua alimentação é crua? Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Essa época aí foi o mundo primitivo, né? Que o homem não tinha descoberto o fogo ainda, né? Então ele comia carne crua, comia tudo, né? Para aquela época, é claro que havia uma sustentabilidade imunológica, né? Então o sopro gástrico, eu acredito que ele é muito mais agressivo do que o de hoje. Mas nos dias de hoje, os internamentos que a gente está vendo, de pessoas que querem comer comidas orientais cruas e não foram preparadas para isso, a maioria estão morrendo. E com a curva negra aí existente, a imunidade cai e o que é que acontece? O suco gástrico que tem ali não vai conseguir eliminar determinadas bactérias perigosíssimas que existem em determinados peixes. Então, como é que as pessoas querem comer um churrasco com sangue pingando e elado? Então, uma pessoa dessa futuramente, ela vai ter vários problemas de trombose, vai ter vários problemas de H. pylori, tá entendendo? Porque aquele alimento ali, ele foi feito, na verdade, para ser bem cozido ou então bem assado, mas puro. É impressionante. Então, quando você come uma verdura, uma salada, que ela está crua e não está lavada, cheia de agrotóxicos, você tem mais possibilidade de ter um câncer do que nunca. Porque todo agrotóxico está ali nela. E muitas vezes as pessoas dizem, não, só é bom assim mesmo, né? Então, o que eu penso sobre isso é que a humanidade de hoje, ela tem que tomar consciência de uma coisa. Temos o conhecimento, mas temos uma coisa chamada ingenuidade, né? Todo mundo acha que não vai acontecer nada. Então não está liberado comer um sushi no sábado? Se tu quiser, tá liberado. Qualquer coisa é só essa enfermaria. Tá certo. Obrigada, doutora. Como ela fala, Doutora, é muito perigoso. Isso. Veja só, se você tiver uma digestão lenta e comer um peixe cru à noite, pode ter certeza que você vai ser internado em 24 horas. Que a digestão é lenta e a possibilidade de criação de micro-organismos numa digestão lenta é de imediato você perder a própria vida. Viu? dando continuidade, doutora, a senhora Marcela do Crato, ela informou que está na faculdade assistindo aula, então não pôde participar, mas enviou a pergunta. A pergunta dela é, considerando que o plexo gástrico responde fortemente aos estímulos emocionais e que há uma relação direta entre emoções e função digestiva, é possível afirmar que a má digestão e a dificuldade de perda de peso, mesmo com a prática de atividade física constante, recorrente em algumas pessoas, pode estar mais relacionados a conflitos emocionais inconscientes do que a causas orgânicas propriamente ditas? Olha, a perda de peso sem resultado com atividade física, eu partiria para a questão genética da família. Certo? E o conselho que eu dou aí é bariátrico. Tem outro destino, não. Porque, veja só, aquele código genético ali, dificilmente ele vai corresponder a alguma dieta. Não vai corresponder a dieta. Então, em alguns casos que eu vejo, eu aconselho, olha,
vai ter que fazer bariátrica mesmo. Isso aí é para o seu bem-estar, não é uma questão de estética, é uma questão também de saúde futura. Se faz, graças a Deus, e se dá bem. A questão é emocional, nesse sentido aí, pode ocorrer a compulsão alimentar emocional, pode, mas aquela pessoa também pode passar daquela fase de problema e voltar à normalidade. Mas no caso da genética, é impossível, você não volta à normalidade. Quanto mais você come, mais o código genético está acionando o plexo gástrico, dizendo eu quero mais. Então tem que haver a redução estomacal mesmo. Certo, obrigado, doutora. Dando continuidade à nossa irmã Joana, do Crato. São 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Já que a questão emocional, né, está ligada, né, direto nos plexos, como a senhora falou, as pessoas que são ansiosas, que comem por compulsão, a senhora indicaria logo um tratamento psicológico? Indicaria, porque é o espírito, né? Quando há um alimentar, existem razões emocionais para isso. Porque você substitui a questão de resolver o problema pelo prazer de comer. Então, é uma questão emocional muito séria. Então, olha, eu tenho que resolver o problema. O prazer de comer não vai resolver o problema. Muita gente muda o rumo da história, né? Ela passa a se alimentar mais, tem o prazer de comer, mas ela não tem prazer em viver. Ela tem depressão, ela tem tudo. Então, isso são fatores emocionais que têm que ser tratados pela psicologia e pelo espiritismo. Certo, obrigada. Como uma pergunta aí parecida, né? Mas as entidades vampirizadoras que a senhora fala, né? Que se ligam no plexo gástrico, né? Quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica e tratamento, eles se afastam, doutora? Ou ficam ali insistindo, né, para que a pessoa volte, mesmo tendo feito esse tratamento e a cirurgia? Eles se afastam. Eles se afastam daquilo que tem a compulsão por alimento. Mas se aquela pessoa tem a compulsão por alimento e bebida alcoólica, ele se afasta não. Ele não está em busca só do alimento, está em busca da bebida alcoólica. Então essas pessoas, elas vão se dar muito mal na bariátrica, porque elas não vão perder a vontade de comer, porque elas fazem ingestão de bebida. E muitas dessas pessoas, elas sofrem também uma disfunção hormonal muito grave. Elas terminam caindo na ansiedade e muitas vezes na depressão pós-cirurgia bariátrica. Mas isso está associado a pessoas que têm compulsão por comida e bebida. Acho que tem compulsão só por comida, não acontece isso não, viu? Tá certo. Obrigada. Dando continuidade à nossa irmã Javanil de Limeira, a sua primeira pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Problemas de úlceras e gastrite crônica estão relacionados ao uso de medicamentos em exagero, né, e que são também porque precisam, né, no caso de pessoas que precisam tomar psicotrópicos, e também abusos alimentares, e também pode ser por viciações de bebida alcoólica em vidas passadas. A senhora pode falar sobre isso? Olha, o grande problema do plexo gástrico, eu acredito que no Brasil se come de tudo, achando que tudo é alimento saudável, e não é alimento saudável. A gente tem que entender isso. Então, quando a gente come de tudo, claro que o organismo ele vai enfraquecendo. Ele tem a imunidade ali limitada. E as pessoas exageram em tudo. Eu fico olhando determinadas condições,
que eu digo misericórdia, que situação é essa, né? Então a pessoa está ali comendo uma coisa, daqui a pouco está comendo outra coisa. É uma mistura química tão grande que não há mucosa estomacal que aguente, vai ter úlcera sim. E como vai ter úlcera? Então, como é que a pessoa se acorda de manhã, em vez de tomar um suco, vai tomar um refrigerante? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, como é que você vai comer pizza e depois vai dormir? É demais um negócio desse, né, não? Mas tudinho faz isso. Então, olha, o organismo chega a um momento que as células, ela perde o controle alimentar, que elas também se alimentam. E quando ela perde o controle alimentar, está associada à péssima alimentação. A partir daí, a guerra é interna, né? Aí vem a compulsão. Porque todo o sistema interno, ele vai pedir mais comida e de má qualidade. Então, significa que a matéria aí está predominando sobre você. Porque os espíritos que predominam sobre a matéria, todo o sistema de células, eles são organizados e calma, elas não são estressadas. Porque se a gente for fazer uma palestra sobre o estresse das células, pode ter certeza que vocês tiram nota 0, viu? Nesse requisito. Porque são elas responsáveis pela harmonia e desarmonia alimentar do ser humano. Obrigada, doutora. Sim. A nossa irmã Maria da Paz fez uma pergunta que complementa essa de Dona Javanilda. Pode fazer, Dona Maria da Paz, por favor. Deve ter tido algum comprometimento. Doutora Pode falar. Cristina, como combater a gastrite, a úlcera gastrite em paciente que precisa de medicação e continua causando essas patologias? Olha, geralmente eu posso usar também um eletrodo de absorção no plexo gástrico. Se essa pessoa ela estiver sentindo muito um processo de azia, mal-estar, refluxo, eu posso colocar um eletrodozinho ali durante 24 horas para melhorar essa condição eletromagnética desorganizada ali, né? Porque ali é eletromagnetismo negativo desorganizado. Então o tratamento ali é o eletrodo. A nossa irmã caiu a internet, mas vamos dar continuidade, né? Na sequência, a senhora Maria José, as suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora. Doutora, quer dizer que essa cultura de que o café prejudica o sono é falso? Olha, só dizer uma coisa. O que prejudica o sono, na verdade, é a quantidade de elétrons negativos no bulbo raquidiano e nos 2 hemisférios cerebrais, certo? Quando você toma esse café, há um choque. O choque que se dá aí é da cafeína com essas cargas eletromagnéticas, onde a cafeína está tentando eliminar essa quantidade de elétron que existe aí. O café ele evita até um AVC, pessoal. Vocês têm uma ideia. Ele evita um AVC. Mesmo que a sua pressão está altíssima ali. Mas o café, ele dá uma proteção enorme a todos os vasos sanguíneos cerebrais. Mas só que o café se tornou o vilão da história. Porque as pesquisas são baseadas na cafeína, que é um estimulante. As pesquisas não são baseadas naquilo que a gente chama de estresse emocional, tá entendendo? Então, as pesquisas não são baseadas na parte eletromagnética de cada indivíduo. É baseado da seguinte forma, né? Não tome café porque vai dar labirintite. Não tome café porque vai tirar o sono. Porque eu digo uma coisa a você, se o café se tornar um hábito, não vai tirar seu sono, pelo contrário, ele vai proteger o seu sono. Agora, se esse café não se torna um hábito, significa que aquela pessoa
pode ter processo de insônia e também depressão. Porque a cafeína, ela serve também para depressão. Aí o que é que acontece, né? O Brasil, eu sinto muito em dizer isso, o Brasil sabe medicar, mas não sabe pesquisar. É diferente. Então eu gosto dos médicos que pesquisam, não aqueles que medicam, né? Então, se eu estou dizendo que o café ele não tira o sono, ele não vai tirar o sono. Agora, veja, existe substância que se mistura com o café, aí é complicado, né? Temos que dizer assim, doutora, eu tomei Coca-Cola com café, aí você não dorme. Porque o problema não é o café, é a substância que existe nesse refrigerante aí, os corantes que existem nele. Aí você não vai dormir não, viu? Você vai ficar acesa que são vagalume. Mas na minha pesquisa, eu não vejo gravidade nenhuma com relação ao café. Porque a gravidade maior do sistema nervoso central é as contaminações neurológicas, né, provocadas pelo emocional do indivíduo. Posso fazer a outra, Jobs? Jobs? Pode sim, por favor. Doutora, o refluxo é provocado pelo estresse ou também tem alguma relação com vidas passadas? Não, o refluxo não tem relação com vidas passadas, não. É o que eu digo às pessoas aqui, ó. Tem pessoas aqui de 60 anos que querem se alimentar de 10 horas para dormir de 10h30. Não tem condições. Não tem, o organismo dela não é como antes. Entendeu? O que eu digo a elas, olha, vamos acabar com esse refluxo? Tu vai jantar de 18 horas e vai dormir de 10. Acabou, não tem mais nenhum problema não. Né? Existe outro fator também no refluxo, é o fator emocional que vai fechar o laríngeo. Esse fator emocional fechando o laríngeo vai complicar o gástrico. Aquela pessoa está angustiada, está com problema, está com dívida, o marido está perreando o juízo, ela perreando o juízo do marido. Então não há prédios que aguentem aí. Então, existem vários fatores com relação a isso. Tá bom. Obrigada. Assim seja. Na sequência, deixa o microfone ligado, Dona Maria José. Vai ser o senhor Barbosa. As suas 2 perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, seu Barbosa. Primeira pergunta. Quando as pessoas são acometidas por parasitas espirituais, como a medicina convencional trata os pacientes? Se às vezes não sabem. Eu acredito que esse vai ser devorado. A medicina material não vai arrumar solução para isso, não. Porque algumas entidades que estão em decomposição, principalmente alcoólatras, viciados em droga, se aproximar dessas pessoas, a transmissão é muito rápida. Só que essas pessoas não vão ter imunidade para isso. Você imagina um indivíduo ali sugando tudo que tem ali no gástrico, onde você não tem defesa. Então não vai haver medicação para isso. A medicação é a evocação, a medicação é a cirurgia do plexo gástrico, a medicação é o eletrodo. Então, enquanto a medicina não despertar para os 2 lados, fica muito difícil cuidar de doentes com problemas espirituais, você tratando com problemas físicos. Segunda pergunta. Quem não conhecia a cirurgia de redução de plexo e fez uma bariátrica, é possível fazer redução de plexo pós-bariátrica? Olha, eu acho que não é possível não, porque a cirurgia de redução de plexo, ela não é uma bariátrica espiritual, né? Então a gente está fazendo ali um reparo para um estômago que vai diminuir, para um plexo que não pode continuar com a mesma intensidade, então diminui a intensidade. Então quem já fez, tá entendendo, é se manter na dieta. Mas os que fizeram essa redução de plexo para fazer a bariátrica, eles tiveram mais resultado em se manter. Quer dizer, eles não partiram para a compulsão, né? Porque houve a redução também do plexo gástrico. Ok, obrigado, doutora. Obrigado também. A nossa irmã Maria de Lourdes fez uma pergunta parecida com a de seu Barbosa. Eu vou passar para ela, ver se ficou esclarecido, ou se a Helena quer fazer a pergunta, ou se tem uma outra. Tá certo, Dona Maria de Lourdes? Então,
Então, boa noite, doutora. A pergunta é semelhante a essa, né? Sobre uma paciente que fez a bariátrica há 5 anos. Ela é paciente do Hospital de Petrolina e tem uma indicação para fazer a cirurgia do baço em Pesqueira. Já tem 1 ano que foi indicada essa cirurgia. Essa indicação da cirurgia do baço tem a ver com a cirurgia do plexo que não foi feito espiritualmente? Eu acredito que cirurgia de baço, ela está com perda imunológica, né? Essa perda imunológica aí a gente faz para limpar todo o baço, para que o fluxo sanguíneo ali, linfático, melhore. Entendeu? Então, isso significa que não tem nada a ver com bariátrica. Isso é mais para a imunidade dela. Tá, obrigada. Sim. Na sequência, a senhora Luz e Cláudia, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta, doutora Cristina. Uma pessoa que tem sensibilidade à lactose, mas não deixa de consumir os alimentos e faz uso exagerado das enzimas, a lactase. Essa prática pode causar algum prejuízo à saúde dela? Olha, o organismo já disse que tudo aquilo que o organismo rejeita é prejudicial a si mesmo. Eu seria mais obediente àquilo que o organismo está dizendo. Não dá para mim, não dá para mim. Para que insistir, né? Então, são pessoas diabéticas que dizem assim, eu não quero nem saber. Depois que eu morrer, acabou-se. Mas, às vezes, perde as pernas, né? E não vai morrer. O prejuízo é bem maior. Então, os portadores de sensibilidade por lactose, eles vão ter que entender que é a mesma coisa da diabetes. Eles não podem provocar exagero. Mas tem uns que, vou dizer, morrem pelo olho, viu? Pelo amor de Deus. Sabe que não pode, mas insiste. E depois, quando desencarna, vê o prejuízo que causou na vida e aos filhos que vão ficar aqui sofrendo. Então, você que é portador de sensibilidade à lactose, siga a dieta, né, da nutricionista, faça isso. Você vai viver uma vida tranquila, sem problema nenhum, né? Obrigada. Posso ir para a segunda? Doutora Cristina, existe um procedimento chamado balão gástrico, que é feito através de uma endoscopia, onde o médico deixa o estômago ocupado com um balão de 500 a 700 ml. Um paciente, ele perdeu, nos 3 primeiros meses, ele perdeu peso. Mas, no decorrer do tempo, ele estabilizou o peso, não perdeu mais. Nesse caso, ele precisaria fazer uma cirurgia do plexo ou seria, no caso, um tratamento psicológico? Olha, eu vou dizer, você querer enganar o estômago, colocando um estômago artificial, e o perispiritual fica como? O perispiritual colocou lá o balãozinho lá, tá entendendo? Mas só que essa junção com o plexo, ele não existe. Então é como se ele não tivesse nada ali. Então esse é um paciente que tem que ir para a bariátrica. Então o que fizeram aí é um procedimento experimental e nem todos se dá bem. Alguns também têm um processo de rejeição. Então essa coisa de você querer ser bonito demais termina se prejudicando. Tá entendendo? Então, olha, a beleza tem que ser algo exclusivo para aqueles que sabem administrar e ter humildade. Porque os mais belos, às vezes, se perdem, né? Pela beleza, né? E pela própria vaidade. Então, existem coisas que é necessário. Mas, vamos dizer, um paciente ele tem 90 quilos. Aí, esse paciente quer fazer bariátrica para quê? Me explica. Tem necessidade disso. O paciente tem 100 quilos, ele quer fazer bariátrica? Não, isso é dieta, pessoal. Isso é atividade física. Aí ele vai com a bariátrica, ou isso pode responder de uma maneira errada. De 100, ele passa a perder peso, ficar no estado catavéricozinho lá, perder massa muscular e se complicar. Então, tem coisas que é necessário, 140 quilos, né? 150 quilos, é necessário fazer.
Mas os que estão nessa faixa etária de 90 a 100, a gente aconselha atividade física. Obrigada. Seja. A nossa irmã Livaneide, a sua segunda pergunta. Doutora Cristina, um paciente que sente dores ao se alimentar e fica com a língua toda cortada, causando desconforto. Essa condição é emocional ou é eletromagnetismo negativo? E como tratar? Acidez estomacal, olha só. Provavelmente H. pylori grave, tem que fazer o exame e a coleta do material para levar muitas vezes para o periférico, para a gente ver o que vai fazer. E é um paciente, se está atingindo a parte sublingual, já é alto risco, né? Imagina a parte interna, a parte já está assim. Então, é um paciente que existe tratamento médico com gástrico, viu? É um paciente já bastante complicado aí, que tem que se investigar muita coisa. Porque, olha, o estômago, ele é a fonte da saúde das artérias e das veias e dos vasos linfáticos. Se der errado ali, pode ter certeza que as dores generalizadas partem dali, tá entendendo? As tromboses partem dali. Então, é um paciente que já tem que ser investigado, tem que fazer todos os exames, inclusive endoscopia com biópsia. Ok, doutora, obrigada. A senhora Giovanilda Limeira, sua pergunta de número 2. Doutora Cristina, a cirrose hepática e a pancreatite são doenças provenientes do uso de bebida alcoólica ou de outras causas orgânicas? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Pancreatite e demais doenças que a gente tem observado, como a cirrose hepática, tem pessoas que eu vejo aqui que bebem uma vez por semana, né? Mas já tem sinais, já está dando sinal, o fígado. E olha, eu vou dizer, eu nunca vi bêbado da cabeça dura. Eu vou dizer, viu? Eles são teimosos, eles estão morrendo aos poucos e não percebem. Porque tem uns que têm carga eletromagnética já degenerativa em grau menor. Eu já estou avisando, por que tu não para de beber? Isso aqui vai complicar lá na frente. Já é uma questão de prevenção. E essa turma, quando chega o final de semana, é cachaça no juízo. Então, isso vai ser um prejuízo muito grande para ele. Vai passar para o transplante de fígado, vai entrar na fila, não vai ter resultado, vai ter rejeição, porque em alcoólico essa rejeição é maior, entendeu? E a gente muitas vezes quer o bem daquela pessoa. A mesma coisa com a pancreatite, que eu vejo muitos casos aqui, de pessoas que bebem, entendeu? E não querem parar de beber. Então, a gente não pode fazer muita coisa. O receitista não é responsável por isso. O médico espiritual não é responsável por isso. A nossa parte a gente faz de consciência tranquila. É verdade, doutora. Muito obrigada. A nossa irmã Dilane, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, a senhora fala bastante na aula sobre a questão da alimentação da gente em relação principalmente a frituras, né? Então, elas são realmente um problema bem sério, né? Principalmente nós que gostamos muito dessas questões de fritura. Então, por conta dessa ingestão de óleo no nosso organismo, a senhora pode falar dos riscos desses óleos que a gente toma, que a gente se alimenta, principalmente do óleo de coco e do azeite de oliva? Olha, eu vou dizer uma coisa. As mulheres dos anos 70, elas praticamente não tinham gordura sobrando, né? Faltava, né, não? Nós temos hoje no mundo uma obesidade que é uma pandemia. Aí quando você vai observar tudo isso, está relacionado ao quê? Ao óleo. Aí, pelo amor de Deus, você sabe que o óleo vai causar gordura nas artérias, vai causar derrame cerebral. Mas a pessoa só deixa quando acontece alguma coisa.
Então, a gente vai ter que entender que se o óleo não se mistura com a água, como é que fica esse óleo no organismo? Me diga. Ele vai ficar nas paredes das veias, das artérias, pessoal. Ele vai se alojar ali no fígado, ele vai ficar na parede da mucosa intestinal, na flora intestinal, vai ficar ali. Então, isso é devastador. Aí, quando se trata do óleo do coco, né, houve aqui uma epidemia no Brasil que estavam tomando de lata, né, como se fosse água. E a pressão disparando, tudo, né, porque o óleo de coco ele causa um aquecimento, ele causa rompimento de vasos linfáticos, ele causa AVC, ele causa um monte de coisa. E teve muita gente nos hospitais, quando eu falei sobre isso, que não gostaram, continuaram lá, com o bico lá no óleo de coco. Depois, quando foi fazer exame, estava o colesterol lá 300. Aí vieram para mim com o exame. Olha, doutor, isso que foi? Foi o óleo de coco? Mas se o óleo do coco não limpava as veias, olha aí o resultado, teu colesterol 350. Então, significa que nem tudo que é propaganda vai se fazer bem para você. Por isso, quando você vê muita propaganda numa medicação, vá com cuidado. A propaganda é enganosa, você vai se prejudicar. Vamos ver de onde veio a fonte. Então, hoje, eu acredito que o óleo de coco nos Estados Unidos foi proibido. As nutricionistas não passam mais porque descobriram que ele estava alterando todo o metabolismo do ser humano. E aqui no Brasil ainda ficam tomando óleo de coco de manhã. Pessoal, óleo de coco é para cabelo, não é para você ingerir, né? Então, nesse caso, também a gordura no fígado seria associada também a essa questão do óleo de frituras? Há várias coisas, porque quando a gente vê aqui, né, pessoas trazerem um exame, né, gordura no fígado, a gente observa aqui. E muitas vezes quando você vai perguntar a questão alimentar, meu Deus do céu, é churrasco todo final de semana, aí diz, mas doutor, é só churrasco, eu não bebo não, sério. Você não bebe, o que você está fazendo aí? O excesso de gordura animal também não é bom para o seu organismo. Se fosse bom, pessoal, eu vou dizer uma coisa, toda a pressão do mundo era 12/8, e o vaqueiro nunca ia morrer de AVC. O vaqueiro lá que come churrasco nunca ia morrer de AVC. E ele morre. Então, a gente tem que entender que a alimentação saudável é aquela alimentação equilibrada, onde você não vai ter 100% de óleo nem de gordura, vai ter o essencial. Aí tem uns que dizem, eu gosto do churrasco, que é aquela gordurinha amarela, lá, aquela gordurinha amarela ali, ela vai acabar com o seu intestino. Pode ter certeza disso, entendeu? Ok, doutora. Posso fazer outra? Desculpa. Joás, hoje não aguenta essa aula não, Vitor, hoje não, viu? Ele está quietinho aí, só concordando com a senhora. E do vídeo. Então, doutora, minha segunda pergunta, a senhora já falou e está sempre repetindo a questão do prejuízo que tem o organismo em relação a uma bebida alcoólica, né? Então, os médicos espirituais, estamos sempre conversando em aulas, falando sobre estudos nessa questão da condição da pessoa parar de beber, né? Mas muitas pessoas ou pacientes que nos cercam, eles levam muito pela questão religiosa, né? Achando que se parar de beber é porque ficar santo, né? E aí é que como a senhora colocou no início, quer dizer que nem uma cervejinha no final de semana eu posso, né? Então, eu achei que a senhora falasse um pouquinho realmente quais são as patologias mais sérias que esse álcool traz. Eu queria saber se do leite da mãe saía leite ou cerveja. Saía leite, tá entendendo? A introdução de elementos químicos é uma opção de cada um, mas vai se destruir. Cedo ou tarde vai se destruir. Olha, se o Brasil aumentasse o preço da bebida, ia diminuir a amputação por diabetes, AVC, ia diminuir. Porque as pessoas compram porque o preço é acessível. O problema é esse. Se dissessem, olha, agora uma garrafa de cachaça vai custar R$100. Pronto. Ou você comia ou bebia. Então, mas o que acontece? A bebida é barata. Todo mundo tem acesso. Aí quem está com problema, em vez de resolver, senta numa mesa e vai beber.
Por que tanto caso de autismo agora no mundo? Porque a mulher passou a beber mais do que o homem. E isso, numa gestação, vai alterar todo o sistema nervoso central daquele novo ser que está ali. Aí, quando a gente vai falar sobre isso, muita gestante não gosta. Como é que tu está gestando e bebendo? Isso vai ter problema. E quando nasce a criança, depois de 1 ano, a gente observa, a criança tem dificuldade de comer, a criança tem refluxo, a criança tem dificuldade de dormir, tá entendendo? A coordenação motora da criança não é boa. Olha o resultado da bebida. Se a gente quer uma nação sem doença, pessoal, temos que ter uma saúde preventiva para isso. Sem prevenção não vai haver resultado, não. Ok, doutora, obrigada. A senhora Ana Marisa, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada, que agora a gente pode beber um cafezinho em paz, viu? Que as adolescentes aqui do prato deixaram ninguém beber café, não, viu, doutora? Para evitar tromboses. Pois é. Minha primeira pergunta, a senhora falou que em alguns casos a bariátrica é recomendável. Tem umas 2, 3 injeções no mercado que garantem o mesmo efeito da bariátrica, né? A senhora recomendaria, no caso do paciente obeso, e teria algum dano no perispírito, essas injeções? Vê só, Marisa, o que a gente... quando você faz uma bariátrica, existe ali uma programação alimentar, né? Essa programação alimentar é a redução de alimento. Quando você injeta uma medicação para se perder peso, a gente não sabe qual é o comportamento do fígado, do rins, tá entendendo? Esses 2 órgãos. A gente não sabe qual seria a reação dos batimentos cardíacos com relação a isso. Qual é a reação da hipófise. Isso envolve muita coisa. Porque a bariátrica, ela não está mexendo no fator endócrino. Ela está mexendo na redução de alimento. A ingestão de qualquer substância, ela está induzindo, mas ao mesmo tempo ela está afetando vários órgãos, que é considerado para nós muito perigoso essa situação. Por quê? Veja só, isso pode acontecer também após a perda excessiva de peso, artrose, osteoporose. Por quê? É por indução, não é por uma orientação alimentar, é completamente diferente uma coisa da outra. Então eu sei que se eu posso comer essa porção aqui, tá certo, tudo bem. Mas injetar em mim uma substância agora, que essa substância vai dizer o meu sistema endócrino, quem está controlando sou eu. E agora? E se esse controle aí der errado? Então são situações que exigem assim, pesquisas e mais pesquisa. Qual é a reação dessa medicação sobre essas pessoas? Porque na bariátrica, a gente observa ali que aquela pessoa vai perdendo peso, mas o sistema endócrino ele vai atuando lentamente nessa perda de peso. Mas a perda de peso não é por substância química, é por redução alimentar. Entendeu? Entendi, doutora. A minha segunda pergunta, doutora, é para quem sente dores fortes no estômago, né? E faz a endoscopia e dá sempre a H. pylori, né? E sente essa dor comendo algumas coisas explosivas, como camarão, abacaxi. E a pessoa fez a cirurgia apenas espiritual, não fez mais nada assim físico. E essa dor passou, né? Ao ingerir esses alimentos. Quer dizer que a doença seria só no perispírito e estava reagindo de forma muito forte no físico? Eu acredito que a gente chama de sujeira fluídica interna, né? Essa sujeira fluídica interna, ele forma uma crosta em cima do estômago perispiritual ali, que a gente chama de plexo, né? E ali na cirurgia a gente faz a remoção daquilo, toda aquela limpeza ali. Então o problema ali era mais contaminação do que fator orgânico. Entendi, doutora. Obrigada. Para finalizar, doutora, nossas últimas 2 perguntas é com a nossa irmã Elcimara. Boa noite. Tá me ouvindo, doutora?
Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os alimentos transgênicos. E quais são os danos a longo prazo no nosso organismo desses alimentos? Olha, eu vou dizer, em termos de alimento terrestre, para mim tudo é igual. Sabe por quê? Porque a quantidade de agrotóxico que vocês... Eu não sei como é que vocês estão vivos. Porque a quantidade de agrotóxico que é jogado nos alimentos, que infelizmente é necessário, porque senão a fome no mundo vem. Mas as consequências também vêm, né? Os câncer de mama, tudo isso mais. Então, quando a gente vai falar em alimento geneticamente transformado, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A ciência, ela foi feita para avançar. Você pega uma região aí como Fortaleza seca, entendeu? E de repente eu tenho que mudar geneticamente aquela macaxeira para se adaptar na seca. Então, me diga uma coisa, onde é que está o erro disso? Não existe erro. Porque se eu não fizer isso, o que é que acontece? Essas áreas secas não vão ser mais produtivas. E a fome vai chegar no mundo inteiro. Então, quando a gente observa algumas situações que vocês não acham perigoso, e para mim é perigosíssimo, vocês pegar um salgadinho com agrotóxico, conservante gravíssimo que existe ali, né? Naquele salgadinho, e vocês estão lá com a boca toda amarela, não está nem aí, né? Achando maravilhoso. Aquilo é pior do que o alimento transgênico, para você ter uma ideia. Aquilo é pior. Por quê? Aquilo pode causar arritmia, câncer de fígado, câncer de intestino, e vocês estão lá, tá nem aí, entendeu? Então, o que eu quero dizer com vocês é aquilo que é grave, vocês não enxergam, mas aquilo que a imprensa diz, olha, o alimento transgênico não pode, não sei o quê, porque o milho é transgênico, porque você comeu o milho, ele vai nascer dentro de você. Estão tudo doido. Por quê? Existe coisa ali que eu jamais daria um filho meu, um salgadinho, eu jamais daria um filho meu. Eu saberia que ele poderia ter problema de pele, como eu vi aqui também, uma criança que rodaram tudo, dermatologista, chegou aqui, o que é que essa criança tem? Ela tem uma irritação na pele, aparece de repente. Eu disse, irritação na pele, peraí, deixa eu olhar uma coisa aqui. O que é que tu dá esse menino? Me diz mesmo. Ah, doutor, ele gosta muito de salgadinho. Pronto, descobri. Qual salgadinho? A pele do menino estava estourando. Porque existe substância naquele salgadinho que vocês pensam que é de milho. Não se enganem não, pelo amor de Deus. Não tem nada de milho, tem muitas substâncias pesadas. Aí existem as batatinhas artificiais, né? Que vocês adoram, né? Não, muito bonitinha, tal, mas a quantidade de conservante que tem ali dentro é enorme, entendeu, pessoal? A quantidade de substância química também. Aí vocês comem a batatinha e ainda fica lá, trapo. Aproveita tudo, até os que ficam nos dentes, aproveita, viu? Fica lambendo os dentes para lá, para cá. Não quero perder uma batatinha. Por que você não compra batata e faz em casa? Tá entendendo? Faça isso. Mas o problema de vocês, tudo aquilo que é industrializado, que vocês não acompanham, é o mais perigoso para vocês. Então, o alimento transgênico, vamos lá, quando a gente observa, a produção de milho aumentou por causa da genética. Porque quando você fala de alimento transgênico, quem está falando comigo é Maria do Carmo, é? Não, é Mara, é Simara. Pessoal, Simara, não existe aí em Petrolina os enxertos para melhorar a plantação? Então, olha, se eu não fizer enxerto numa planta para melhorar essa qualidade genética, aí eu pergunto uma coisa, eu vou vender essas frutas a quem? Que não tem tamanho, não tem boa aparência. Então, os alimentos transgênicos, a gente considera todos eles como um progresso. Eu considero isso como um progresso. Porque sem esses alimentos, pode ter certeza que a produção mundial não vai sustentar ninguém, não. Agora, existem os alimentos industrializados, altamente perigosos. Ah, o miojo de vocês se baba lá, né? Com aquilo ali.
O que tem de química ali não é brincadeira. Tá entendendo? Olha, a senhora está rindo, tá vendo? Entendeu? Então, o que tem de química não é brincadeira. Mas é o miojo que está ali, né? O quissuquezinho que causa arritmia e infarto por causa do excesso que tem ali de corante. Até hoje vocês gostam desse tal de quissuque? Nem nome ele tem, quissuque, viu o nome? Não, mancha pulmão, doutora. Mancha com quem? Com pão, é? Mancha pulmão. Aquilo é mancha pulmão, mancha estômago. Então, existem coisas que vocês têm que ficar alerta, como, por exemplo, né, o pão que vocês comem, né? Olha, eu gosto do pão daquele bem torradinho que saiu do forno agora. Tá com todo o veneno. Ele tá com todo o veneno ali, pessoal. Existe ali o que a gente chama de substâncias para conservar o pão. Olha só. Outras substâncias para crescer o pão que está ali. Existe o sal, existe o açúcar. Se esse pão ele é de 2 dias, é o mais saudável que tem. Tá entendendo? Porque todos esses elementos se enfraqueceram. Mas vocês querem um torradinho com manteiga. Pronto, vão morrer. Porque aquele torradinho com manteiga que está ali, ele sai do forno envenenado mesmo. Com toda a substância que está ali. Aí quando vocês vão ingerir isso com um determinado tempo, vocês vão ter compulsão alimentar pela substância que tem ali. O intestino teu vai deixar de funcionar. Tá entendendo? Por quê? Tudo isso não é transgênico, é produzido agora. E ninguém olha para esse lado, né? É impressionante. Muita paz para... Então, não é o meio de produção, e sim os conservantes, né? Só para a gente deixar mais claro, por conta da... O pessoal fala do aumento de alergias relacionado ao alimento transgênico, mas não está levando em consideração a questão dos conservantes, né? Que tem Tá entendendo? Olha, você pega lá uma barra de salame, quantos conservantes tem ali? Quantos corantes tem ali? Aquela salame que tu tá comendo, ela é vermelhinha porque pegou bronze, né? É nada, aquilo é corante. Tá entendendo? E vocês acham maravilha isso, né? Então, tem as consequências, né, pessoal? Obrigado a todos. Dá tempo de fazer a segunda pergunta, doutora? Tem a segunda, vamos embora para a segunda. A segunda, ela vai muito nessa linha que a senhora falou do pão com a margarina, né? É sobre a questão da gordura visceral, né? Que é aquele que a gente nosso organismo não consegue, né, digerir, fazer a quebra dessas substâncias. E aí você vê pessoas bem magras nos exames estão lá, com gordura visceral. Essa gordura que eu acredito, né, por conta da nossa alimentação, a maioria de nós tenhamos, né, ela pode causar algum dano ao perispírito, pode refletir no perispírito, da mesma forma, por exemplo, que o álcool, a nicotina? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O maior problema de vocês é a má alimentação, como eu já disse, tá entendendo? O horário dessas alimentações é imprópria. Tem uns que quer comer manteiga com pão. Não, pessoal, é pão com manteiga mesmo, que vai dali dentro, chega, fica escorrendo, faz, isso é muito bom. Então, veja, o organismo de vocês tem que eliminar o que vocês consomem. Compare o organismo de vocês a um carro, o tanque está cheio. Aí tu vai colocar a mangueira, o tanque já está cheio. Saturando, né, o nosso organismo. O que é que acontece com vocês? Aí o tanque está cheio, ainda acaba um pouquinho. Ainda acaba um pouquinho. E só eu tomar um pouquinho d'água ali, pronto. Então, o que é que vai ocorrer ali? Essas gorduras viscerais, elas vão ficar ali, elas não vão ser distribuídas no corpo, ela vai ser localizada pelo processo de excesso, de energia que você está jogando dentro. E com determinado tempo, essas gorduras viscerais vão lhe prejudicar e muito. E como vai lhe prejudicar? Muda todo o metabolismo. Aquilo que era acelerado, agora está lento. Por quê? Você não soube conduzir. Para mim, a alimentação vai de acordo com a idade, né? Se uma pessoa tem 15 anos, ela tem realmente um poder de metabolismo muito grande de eliminar tudo que vem. Mas a partir dos 30, eu vou dizer, viu?
Se comer demais, vai explodir. Puf, acabou. Tá certo. Obrigada, doutora. Fique com Deus. E o outro se esconder na linha. O nome é para o doutor Ricardo Menino. Para fazer uma consulta com o doutor Ricardo, quando eu for lá. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece, viu? A gente coloca algumas brincadeirazinhas para ficar mais dinâmico o estudo, viu? Senhor Jesus, Mestre amado, só temos a Te agradecer por tudo que nós recebemos na noite de hoje, porque sabemos, Senhor, que veio da Tua parte. Oferecemos os nossos corações em nome do amor e da caridade ao próximo. Em Teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos.